Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, de novo não vou falar de campeonato. Estamos falando de uma segunda-feira que o bicho pegou, de uma segunda-feira onde praticamente praticamente três times ficaram sem treinador. E agora temos, neste momento, um time sem treinador, que no caso é o Fortaleza. Na segunda, ficou sem treinador Flamengo e Internacional. E na terça-feira, Flamengo já com treinador, Internacional já com treinador e o Fortaleza sem treinador. O treinador do Fortaleza foi pro Flamengo. E o Internacional? É o que a gente vai falar agora. Internacional traz o aconchego de novo. Abel Braga, campeão, história dentro do Internacional. Campeão mundial. Então é um cara que tem um nome dentro do Internacional. Tem um peso dentro do Internacional. Traz muito boas recordações para o Internacional. Então o Inter traz o Abel Braga, até porque depois da declaração que o Abel Braga deu ano passado, quando ele era treinador do Flamengo, e o Flamengo jogou, acho que com o Inter e perdeu, se não estiver enganado, e a declaração que ele deu, bom, aquela declaração foi quase com uma pá de cal nele no Flamengo. E demonstrou todo o amor dele pelo Internacional. Isso deixou bem claro. Eu não achei, eu sendo sincero, não achei nada tão desastroso o que o Abel Braga falou daquela vez. Mas a gente entende torcida, eu acredito que se fosse o contrário, a torcida do Internacional também não ia gostar. Mas a gente está falando de torcida. Mas na prática, o que ele falou não é tão fora do normal. Então o Internacional agora tem Abel Braga como treinador. E é essa volta do Abel que a gente vai fazer uma análise aqui breve. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Inter, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 512. Meus amigos torcedores do Internacional, eu criei vários grupos no canal do WhatsApp. Só que eu acabei fazendo a formatação no celular e eu perdi todos os grupos. Então, o grupo do Internacional, onde eu fazia parte, se tiver alguém vendo o canal que esteja no grupo do WhatsApp, me recoloca no grupo do Internacional, por favor. Tá? Porque eu, não sabendo mexer, acabei apagando a porra toda. Porque senão depois eu vou criar um outro grupo aí. Vou criar com outro nome, vou criar um nome um pouco diferente para não ficar igual esse outro grupo que eu tinha criado, Resenha com o Internacional, vou criar um outro nome. Então, e você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo de azul você pode se tornar membro. Vamos lá, galera. Cara, eu vi alguns comentários de alguns canais de YouTube que cobrem o Internacional, que falam sobre o Internacional. E um me chamou a atenção, porque, na boa, sim, cada um vê o futebol de uma maneira, entende de uma maneira, o que está certo, o que está errado. Agora eu vi num canal que fala sobre o Internacional, dizendo que o Abel Braga é um treinador ofensivo. Porra, cara, na boa. Não é, não. O Abel Braga não é um treinador ofensivo, não.
Leva mal não. Foi até o Baldasso que falou isso. Não conheço, mas acompanho ele. Mas... E ele falou que era até ofensivo demais. Bom, só se ele foi ofensivo demais, aí eu não posso falar, na época do Internacional. Ele foi ofensivo demais. Porque os últimos trabalhos do Abel foram horríveis. Horríveis. O último trabalho satisfatório que o Abel fez foi no Fluminense já tem um tempo. O Fluminense tinha um time bem mais ou menos. Foi ele que mostrou para o Brasil o Pedro, que hoje é centroavante do Flamengo. Falou que o Pedro seria um dos melhores centroavantes do país. E ele estava certo, porque o Abel entende de futebol. Agora, eu não posso concordar que o Abel é ofensivo. Não posso. É só você olhar a maneira como ele monta o time e como outros treinadores montam o time. Então vamos lá. Só você pegar como ele monta o time e dar uma olhada no que o Jorge Jesus fez no Flamengo, o que São Paulo faz no Santos, o próprio Diniz no São Paulo, o Rogério Ceni, não no Campeonato Brasileiro, porque no Fortaleza ele acabava jogando mais reativo, porque os outros times têm um pouco mais de qualidade que o Fortaleza. Mas quando o Fortaleza joga no Nordeste, contra o time do Nordeste, o Fortaleza é que propõe, é sempre para dentro. Então, se você pegar e der uma olhada, o esquema do Abel não é ofensivo do jeito que foi falado. O esquema do Abel é muito mais reativo do que ativo. Eu não estou falando que ele é super retranqueiro, eu não estou falando que o Abel é o Tite. Eu não estou falando que o Abel é o Carille. Mas o Abel é bem pro lado do Mano Menezes. Ofensivo, super ofensivo, ele não é. Ele não é. E ele pega o Internacional. Bom, o Kudê saiu, que também o Kudê fez um trabalho excepcional no Racing, botou o Racing para frente, era um time que jogava para frente, um time que jogava com velocidade, tinha jogadores de característica para isso. No Internacional, parece que o Kudê não encontrou os jogadores que ele queria, para as características que ele queria implantar no Internacional. Então o Internacional oscilou demais. Mas isso até aí, o Internacional oscilar, é bem normal. Não tem nenhum time que não vai oscilar. Nenhum time que não vai oscilar. Lógico, teve aí o período da pandemia, atrapalhou demais o trabalho. Atrapalhou demais o trabalho de todo mundo. E também do Kudê. Mas ele deixou um esboço muito bem montado. Ele pode não ter aproveitado alguns jogadores, mas outros saíram muito bem. O Patrick retornando, jogando bem, Denilson, o Galhardo lá na frente. Tem boas peças. Só que não tem o Internacional aqueles jogadores com as características de segurar muito a bola. O time do Internacional é um time muito vertical. E o Kudê gostava de um time vertical, mas de um time que pudesse propor mais o jogo e ficar mais com a bola. E ele fez o Internacional ficar, mesmo de repente não tendo jogadores que ele queria. De repente ele não conseguiu enxergar no elenco os jogadores que ele queria. De repente esses jogadores estavam no elenco e ele não conseguiu encontrar. Também tem essa. A gente não pode culpar o elenco. E ele reclamou do elenco porque prometeram algumas coisas, algumas peças para ele e não trouxeram. Então, o Abel já pega um time que está montado. Está montado. O Internacional está montado.
O Internacional é líder do Campeonato Brasileiro. O Internacional está nas quartas de final da Copa do Brasil. O Internacional classificado para as oitavas de final da Libertadores. O Abel pega o Internacional numa situação confortável para o Inter, não para o Abel. Por que eu estou falando que não é uma situação confortável para o Abel? O Abel não vem fazendo bom trabalho há muito tempo. E qualquer coisa que ele faça, vão fazer uma comparação com o Cudê. Por mais que a torcida esteja odiando o Cudê por ele ter metido o pé, saído, igual falaram, ele não aguentou pressão, para coisa e tal, foi embora. Mas o Cudê deixou o Internacional líder do campeonato, nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Libertadores. Então ele entregou um pacote, deixou o pacote lá, feito. O Inter pode não ter feito um futebol espetacular, ter oscilado, tá, mas ele entregou. Ah, tem contra o Internacional as derrotas pro Grêmio? Tem contra o Internacional não ter nem se classificado à final do Campeonato Gaúcho? Tem, lógico, tem esses contras. Mas tem esses 3 pontos, que ele está nas 3 competições. Então o trabalho que o Abel tem que ter é de sequência nas competições. Se ele perde a liderança do Campeonato Brasileiro, se ele tem uma derrapada no primeiro jogo da Copa do Brasil, e tem que o Internacional, se não estiver enganado, o Internacional acho que pega o River, o Boca Juniors, não sei, acho que pega um time da Argentina na Libertadores, e também não tem um sucesso, irmão, por mais que ele seja ídolo do Inter, a torcida vai contestar. Porque o Abel é ídolo. Só que o Inter não está precisando do ídolo. O Inter está precisando de um treinador. De um cara para fazer o time render mais. De um cara para fazer o Inter ser campeão brasileiro. Um cara para fazer o Inter disputar de novo a final da Copa do Brasil e dessa vez ganhar. De um cara para tentar chegar à final e ganhar a Libertadores. Não é um ídolo, ele precisa de um treinador. E treinador, bom trabalho, o Abel não faz há algum tempo. Eu, vou ser bem sincero, eu sou o presidente do Inter, não contratava o Abel. Eu traria um outro treinador. Um outro treinador, com outro momento, com uma outra visão. Mas entendo, neste momento, trazer o Abel. Porque quando você traz o Abel, você traz um escudo contra pedradas. Porque ele consegue proteger bem os jogadores, ele acaba tomando a frente, não deixando crítica bater nos jogadores, ele acompanha isso tudo, ele segura a onda. Então você já está no pacote junto. Mas eu desejo boa sorte ao Abel. Eu gosto do Abel, não gosto muito do estilo, mas gosto do Abel, um cara gente boa, merece fazer um grande trabalho por tudo que passou na vida aí, da situação do filho dele, a gente sabe. Ele continuou trabalhando, ele estava no Fluminense na época, ele continuou trabalhando, uma situação bem complicada, foi massacrado no Flamengo. Ele merece fazer um bom trabalho, mas não vem fazendo. Não vem fazendo. Essa é a verdade. Espero que faça.
mas acho que o Inter apostou alto demais. Você não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de capacidade. Não é que ele não tenha capacidade, mas o momento não é bom. O momento não é bom. Tinha outros treinadores que, se o Inter bate, poderia ir. Eu sei que o Inter parece que fez um contato com o Rogério Ceni, mas aí já estava fechado com o Flamengo. Mas o Inter poderia ter arriscado em outros treinadores. Talvez, na minha visão, na parte tática de futebol, poderia entregar mais do que o Abel pode entregar nesse momento. Mas desejo toda a sorte ao Abel, ao Internacional. O Internacional não ganha um brasileiro há muito tempo, merece, é um gigante. Mas eu prefiro esperar um pouquinho mais. Prefiro esperar um pouquinho mais. Eu, particularmente, não contrataria pela parte técnica, tática e de momento agora. Não contrataria. Principalmente porque cai uma responsabilidade muito grande na mão dele em 3 competições. Ele não está pegando um time por baixo. Uma coisa é você pegar o time na merda. Qualquer coisa que você faça, vão te elogiar. Outra coisa é você pegar um time líder do Campeonato Brasileiro, nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Libertadores. É diferente. Mas talvez contrataram isso justamente por este motivo. Caso seja eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores e perca a liderança do Campeonato Brasileiro, ele vai aguentar as porradas e de repente um outro treinador não aguentaria. E talvez o Internacional vá com ele até o final, independente do que aconteça, porque ele tem nome para aguentar essa pressão e de repente um outro treinador não teria esse nome. Pode ter sido por esse lado. Mas se foi por esse lado, a diretoria não está confiando no próprio time, complicado. Mas vou esperar para ver. Sorte ao Abel Internacional. Um grande abraço, até mais. Fui.